Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês a lista dos gêneros de suculentas que estão ativos agora no outono e inverno. É a hora então, gente, de vocês fazerem poda, adubação, pode regar, né? Não precisa regar assim escandalosamente, mas vocês podem fazer a rega normalmente. Não há necessidade de vocês diminuírem a rega. E vocês podem fazer aquilo, né? Adubar, podar. Agora eu vou passar a lista daquelas que eu costumo mexer mais nessa época do ano. Nunca tinha prestado tanta atenção, gente, confesso a vocês. Mas algumas a gente deve observar melhor. Gostou do tema? Não esqueça, deixa seu like, inscreva-se no canal, deixa um comentário aqui. Ah, eu vou deixar a lista completa na descrição. As que eu mostrei no vídeo são as que eu tenho, tá bom? Bora pro vídeo? A primeira que você vai poder mexer agora no inverno são as graptovérias. Aqui vocês estão vendo a minha Mr. Richards. Elas começam a ficar mais bonitas nessa época e elas aumentam a atividade. Olha, gente, a minha Mr. Richards, eu até consigo mexer ela quase o ano todo, tá? Aqui, pelo menos, eu não tenho tanto problema com a Mr. Richards. Algumas, que nem a Lovely Rose, ou Lovely Rose Reversa, eu também consigo mexer o ano todo. Não acho que precisa tanto assim mexer só no inverno. Mas algumas plantas eu acho que, de fato, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Mas olha só que linda essa planta, gente. A minha Mr. Richards realmente tá bem bonita, olha. Ó, esse aqui é meu outro vaso de Lovely Reversa, que tá bem legal. A minha Lovely normal não tá tão bonita assim, quer ver? Eu vou mostrar. É o melhor vaso que eu tenho da minha Lovely, ó. A minha Lovely, gente, é o que eu já falei para vocês, faz pouco tempo até que falei, né? Eu cultivo com proteção na chuva intensa e quando tá normal, como agora, sem chuva intensa, seco, tempo seco, eu posso cultivar totalmente ao tempo. Essa suculenta é maravilhosa, gente, olha isso, ó. Nossa! Acho ela linda demais. A Mr. Richards, eu sempre cultivo a minha ao tempo e tem dado certo, tá? Com essa suculenta aqui é bem espaçada, não pode regar toda hora. E o sol dela é sol pleno ou meio período, tanto faz. Eu consigo cultivar. Eu acho que a Lovely fica melhor com sol pleno. Mas aqui eu consigo cultivar dos dois jeitos. Meu sol aqui é um pouco mais suave, tá? A planta, gente, que eu fiz a poda junto com vocês. Essa aqui eu fiz a poda no final de fevereiro, tá? Mas agora que ela tá respondendo bem, que é o Graptoveria Douglas Hut. Olha como ela tá bonita. Olha isso, ó. Demorou 2 meses, agora que ela tá entrando em atividade, né? Então, eu achei muito positivo ver o quanto que ela gostou de ser replantada, o quanto ela ficou bonita, e eu fiquei bem feliz. E olha que eu replantei no mesmo vaso do tronco, tá? E olha, só esse tronco que brotou, esses outros aqui não tem brotação. Olha que coisa! E respondeu muito bem, agora tá ficando lindo, ó. Que bacana, né? A Douglas Hut, gente, é aquela que tem as manchinhas na folha, tá vendo, ó? Isso é natural da planta, tá? Ela tá com essa planta, com essa roseta enorme agora, só que ela também pode ficar bem menor na época do verão. Uma planta que não dá para cultivar ao tempo, sempre proteger, porque ela pega muito olho negro. Outra planta que tá bem ativa agora, e essa aqui, gente, é a planta que vocês têm que mexer só no inverno, são os eônios. O kiwi eu ainda consigo mexer melhor o ano todo, mas de preferência para mexer na época do outono e inverno, porque ele responde melhor, principalmente por conta aí
do clima ser mais ameno. Eônio, gente, não dá para você cultivar em local quente demais. Sempre assim, em local com clima mais ameno, em locais mais meio período de sol, sabe? Ou com bastante proteção por sombrite. Não pode ser local muito abafado. Gosta de, como chama? Borrifamento. É uma planta que gosta de ser borrifada. Eu não preciso fazer isso. O meu clima aqui é bem favorável aos eônios. Gente, eu tô com esse eônio maravilhoso aqui, ó. Nossa, que eu preciso, olha, gente, trocar ele de vaso. É o Eonium Lemon variegata. Olha que lindo. Nossa, achei essa planta maravilhosa. Ele veio pequeno e ele cresceu bastante. E é só que ele... Gente, uma coisa que eu tenho dificuldade é multiplicação de eônios. Se eles não multiplicarem sozinhos, esses que ficam só assim, ó, com uma cabeça só, eu não sei multiplicar. Só aqueles que se multiplicam sozinhos, que é o caso do kiwi, que é o caso do Portugal, né? Agora, esse aqui e o Sunburst, eu tenho bastante dificuldade, viu? Mas eles são lindos, né? Olha isso, gente, ó. Maravilhoso. Esse aqui é meio período de sol. Rega também é bem espaçadinha. Geralmente, os eônios, eles fazem a reprodução aqui, ó. Mas, ai, esse aqui não tá reproduzindo é nada, ó. Mas a coloração desse é maravilhosa. Outro gênero que está bem ativo agora no inverno são os Pachyphytums. Olha, gente, como que tá isso aqui? Esse aqui é meu Oviferum. Eu quase não mexo nele mais, tá? Eu fiz aqui, ó, poda, ó. Podei aqui. Passei aquela pasta cali para pedir que ela brotasse e tal, mas eu achei que não foi muito legal para essa planta não, viu? Pro sedum eu achei que funcionou bem, mas para essa daqui eu não achei que foi legal. Eu cultivo ela totalmente protegida atualmente, sob o toldo. Pode ver que tá vindo umas folhas bem novas. Tem uns galhos mais antigos, né, ó, que estão bem pelados, tal. Penso até que eu vou futuramente podar. Mas vai depender também de como que vai crescer essas outras menores que estão aqui na base, ó. Que é exatamente o que os Pachyphytums costumam fazer, brotar bastante na base. A gente quer tanto reproduzir, aumentar, deixar o vaso cheio, mas os Pachyphytums, eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência também, né? E o Oviferum, gente, é uma planta lenta, mas é lenta. Eu acho que é uma das mais lentas que tem por aqui. Pelo menos eu acho. Eu coloco adubação. Esse ano acho que eu ainda não coloquei, será? Que a adubação depende um pouco da rega também, né? E como eu deixo ela em local coberto, então acaba sendo também de liberação bem mais lenta. Só que eu gosto muito. Olha que linda. Meu Oviferum. Agora tem outros Pachyphytums aqui que estão lindos, eu vou mostrar para vocês. Esse daqui é o Pachyphytum Lumière. Ele é um pouquinho mais rosadinho do que o Oviferum. Olha que lindo, gente. Ele já tá mais cheinho, né? Só que realmente, ó, ele acaba ficando meio pendente. Desceram essas duas aqui para a beira do vaso. Deixa eu colocar ele perto aqui, ó, do meu Oviferum para vocês verem. É bem parecidinho, né? É um pouco mais rosado só. O Oviferum é mais azulzinho e o Lumière é mais rosadinho. Eu não deixo ele no tempo de jeito nenhum. Desde quando chegou, eu cultivo ele protegido, olha. E deixo ele aqui, ó. O sol dele também é mais ameno, não é aquele solzão. Porque o toldo, ele dá uma protegida, sabe? E acaba que fica um pouco mais assim, sem aquele sol muito forte, tá? Mas olha que fofinho que tá isso aqui. Lumière. A rega também é bem espaçadinha. Esse aqui também, gente, ó, chama
cupumim. Olha, eu juntei aqui com esse. O cupumim é esse aqui e essa aqui chama Lalá. Ele era mais rosinha quando chegou, tá? Agora perdeu um pouco a coloração. Também cultivo aqui, ó, protegido, fora do tempo, com regas espaçadas, luminosidade do dia todo. Olha, outro gênero que está ativo agora no inverno são os calanchões. Esse calanque, gente, é muito engraçadinho, né? É o tipo de planta, olha só, que gracinha. São as folhas mais lindinhas do mundo. Só que toca nelas para você ver, cai na hora. Mas essa planta perde folha tão fácil. E quando perde, olha aqui na base do vaso, ó. Brota tudo. É incrível. Ela dá uma floração aqui, ó, bem no centro. Então, ela vai perder o miolinho dela. E aí, depois que seca, você consegue mais... consegue que ela volte a crescer. Geralmente, depois da poda, ela pode gerar 2 galinhos. Outra coisa que eu consegui aqui nessa planta, que ela é muito velha, tá? Foi podar, porque ela estava muito comprida, assim como vocês estão vendo, ó. E aí, nasceu 2 brotações aqui, ó. Fiz isso em 2 galhos, tá vendo? E deu certo. Eu tenho essa planta há muitos anos, o crescimento dela é super lento. Não cultivo totalmente ao tempo, eu cultivo com semi-proteção do beiral. É uma planta que eu considero bem tranquila, porque não me dá trabalho. Só essa questão, gente. Eu cultivo ela agora, ela sozinha, mas eu tenho ela com outras plantas aqui, ó. Vou mostrar. Aqui, ó. Tá vendo? Depois da floração, ó, tem uma haste floral aqui que eu cortei e deu de novo a parte superior. Olha que gracinha. Aqui pega meio período de sol. Lá pega o período de sol total, dia todo. Mas agora no inverno é um pouco menos, né? E no verão ali pega muito sol mesmo. Nesse canto de cá pega menos sol o ano todo, é meio período geralmente. E agora com todo ainda ficou menos ainda, ficou menos sol ainda, infelizmente. Mas mesmo assim ainda dá para cultivar suculenta. Outro gênero que está despertando agora no inverno são os sedums. Gente, eu tô cultivando esse aqui, é o sedum California Sunset. Mas que cor de California Sunset é esse aqui, né? É porque eu acabei de fazer o replante, deixei ele aqui na meia sombra e ele simplesmente ficou dessa cor, verdinha. Vou colocar ele agora aqui no meio para ele recuperar a cor, né? Novamente. Mas eu tenho a outra lata dele que eu preciso achar, porque eu quero mostrar para vocês. Ó, esse aqui provavelmente ou vai morrer ou ainda não enraizou. Tá começando a enraizar ali, ó, tá vendo? O California Sunset é o que eu acho que eu devo mexer mais realmente agora no inverno. Porque eu percebi no outono e inverno. Porque ele respondeu muito bem a minha poda. Sendo que da outra vez que eu mexi nele, foi na primavera e ele não gostou. Então, tem sedums que realmente eu acho que a gente deve mexer só nessa época do ano. Vou tentar deixar ele por aqui para eu achar onde é que tá o outro. Aqui, gente, ó. Olha isso. Olha, eu podei aquelas cabeças e essa é a brotação deles. Olha como respondeu bem. E rápido, hein? Tem um mês isso aqui, eu acho. Então, eu fiquei bem satisfeita. Olha, esse aqui tem 3 mudas, ó. Esse aqui tem uma, esse tem uma. Da outra vez que eu fiz a poda, gente, eu perdi tanta cabeça que eu falei, gente, o que aconteceu com esse sedum? Eu acho que foi justamente isso, a época que eu fiz a poda. Mas o que acometeu eles, na verdade, naquela vez que eu fiz a poda, foi podridão de caule. Mas eu acho que ficou suscetível, né? Então, fiquei tão contente, gente, tão contente, de verdade, de ter conseguido multiplicar novamente esse Califórnia.
porque eu fiquei morrendo de medo de perder a espécie. E não foi o caso, olha que lindo, né? Outra aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, que eu acho também, quer ver? Outro sedum que a gente tem que mexer só agora, nessa época do ano, é o Red Berry. É uma planta super delicada. Eu tinha mais um vaso, mas eu perdi ele no inverno. E agora eu tô só com esse aqui, eu preciso reproduzir, aumentar de novo. Lento crescimento, cresce mesmo agora no inverno, que é a melhor época para você fazer a reprodução. Eu vou tentar fazer a reprodução desse daqui e mostro para vocês, tá? Essa é a época de mexer, tá, gente? E essa época realmente tem que ser nessa época para mexer o Red Berry. No verão, não recomendo, porque ele morre muito fácil, tá? Red Berry. Esse aqui é um Graptosedum. Também, gente, olha como tá respondendo bem. Olha essa aqui como já enraizou bem. Essa aqui ainda falta enraizar bem, mas já tem raiz, tá, gente? Ó, eu sei que tem raiz, ó, tá vendo? Esse aqui já tá totalmente quase recuperado. Olha isso. Eu fiquei tão feliz mesmo, porque é uma coisa assim, bem difícil de conseguir reproduzir, né? Para mim foi difícil reproduzir esse Graptosedum bronze variegata. E aí, no outono e inverno foi melhor. Porque eu fiz essa poda no mês passado, né? Mês 3, na verdade, olha. Mês 3 ainda não era outono, mas era quase, que foi dia 26. E aí eu achei que ele tá respondendo bem melhor. Quer ver o tronco para vocês verem? Olha isso, olha o tronco e a brotação que tá isso aqui, ó. Olha, 3 aqui, tem um aqui, tem 2 aqui, mais 2 aqui que já estavam. Olha, um pequenininho ali. Olha, gente, que resposta positiva que eu consegui dessa planta nessa poda. Então, realmente, quando a gente faz as coisas na época certa, tem mais sucesso, né? Então, eu fiquei feliz, eu vou prestar mais atenção nisso, porque na verdade, vou ser bem franca com vocês, eu não presto tanta atenção nessa questão do despertar dos sedums, principalmente, porque até então eu só cultivava sedum fácil de cultivar, que é o Nussbaumeriano, que é o Graptosedum bronze normal, que são plantas, na verdade, que são muito fáceis de cultivar, né? Então, olha, quando a planta não responde bem a uma poda, às vezes a gente tem que observar também a época do ano que a gente está fazendo. E eu não prestava muita atenção nisso, porque essas plantas aqui você pode fazer o ano inteiro isso, que elas não estão nem aí, né? Essa também, olha, você pode podar e reproduzir, porque ela não vai ligar. O Firestorm, tá? Ele tá até menos colorido, ó, porque andou pegando chuva. Eu tirei ele ali do protegido e ele ficou verdinho, olha só. Ele tava laranjinha, ele tava assim, ó, inteiro. Aí pegou chuva, andei regando, ó, pronto, já perdeu a coloração. É assim que funciona, né? Mas essas plantas, gente, os sedums comuns, as plantas mais comuns, elas vão embora na reprodução, né? Agora, as plantas mais raras, eu já observei que elas são mais frescas mesmo, né? E esse sedum bronze variegata, o California Sunset, ele pede e responde melhor com podas na época outono e inverno. Eu tenho esse senécio aqui que tá enorme, tá precisando de manutenção. Olha isso. Eu cultivo ele no tempo, pode ser cultivado protegido, mas eu acho que ele vai melhor no tempo. Essa parte branquinha dele que você tá vendo aqui, olha. Deixa eu tentar pegar uma aqui para vocês verem que ela não é pruína, tá? Não sai, ó. Ela tem uma leve
coisinha, mas não é pro Ina isso, é dela mesmo. É uma planta linda, linda mesmo. Eu encontrei isso aqui, foi no mercado, há muito tempo atrás, eu acho que foi isso. E é de fácil cultivo, só preciso agora cortar aqui, ó. Cortar e replantar tudo. É uma planta que não morre tão fácil, já que agora é tempo de mexer com ela, eu vou tentar mexer com ela aí num vídeo de replante para mostrar para vocês, tá? Faz tempo que eu preciso cuidar dela. Ela sempre brota. A reprodução dela é essa. Você vai ter a brotação espontânea na base. Se você fizer a poda, ele não costuma bifurcar, tá? Eu acho que não bifurca. Pelo que eu vi aqui, ele não bifurca. Porque eu já fiz essa poda uma vez, ele não bifurcou. Ah, não, bifurcou sim. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se é poda isso. Não é poda não, foi bifurcou espontaneamente, hein? Deixa eu ver se eu bifurcou aqui. Eu não lembro se eu já podei. Acho que bifurca sim. Não, ele bifurca sim. É, eu acho que eu fiz a poda dessa planta. Eu vou podar de novo, aí a gente vai ter certeza, né? Eu cultivo, então, com sol de meio período. A rega dele também é bem espaçada. Gente, isso aqui é para largar na secura que vai embora, tá? Super fácil de cultivar. É de sol pleno também, pode ser cultivada no sol pleno. Ela é super branca, ó, e fica bem bonito, porque ela forma maciços. Mas é uma planta lenta, bem lenta de crescimento, tá? Ela enche o vaso sozinha, então você não precisa ficar se esforçando muito para ficar fazendo poda. Eu vou tentar fazer um maciço aqui, só com essa planta nesse vaso para mostrar para vocês. Mais um gênero que está ativo agora no inverno são os cotilédons. Cotilédon, gente, é uma plantinha também de crescimento mais lento. Esse aqui é o leopardi, ele tem as folhas manchadas assim, ó. Agora, essas manchas são de queimadura, que eu fiz aqui sem querer, tá? Mas aqui, ó, o miolo dela já tá limpo de queimaduras, tá? Olha só. E agora é época de crescimento, poda, adubação, ok? São as plantas que estão mais ativas nesse período do ano. O cotilédon, esse é o Ophylla leopardi, porque ele é uma versão variegata do Ophylla. Olha só que lindinho, gente. Tem o meu Flanagane, que tá bem feinho. Eu não sei, gente, o que aconteceu com essa planta aqui, mas depois das chuvas ele perdeu bastante folha. Eu não sei se foi por causa de queimadura ou o quê. Agora tá começando a ficar bonito, ó. Eu vou dar uma podada, preciso replantar isso aqui. Eu acho que eu vou mexer com ele agora também. Graptopétalon, outro gênero que tá em atividade. Esse pequenininho que vocês estão vendo na tela aí é o Mirinai. Gente, eu fiz a poda com vocês dessa planta. Ela encheu e agora ela tá perdendo muita folha no inverno. Eu tô achando até engraçado isso, né? Mas ela tá bem menos cheia do que ela tava antes. Tá precisando receber nova poda aqui, ó. Eu acho que eu vou fazer isso de novo, porque olha só como é que fica esses graptopétalons. O Mirinai cresce muito rápido e aí ele fica pendente, é uma tendência dele, ó. Só que tá feio, né? Eu não gosto assim quando fica muito aberto assim, ó. Eu gosto quando ele fica mais cheinho assim, desse jeito aqui em cima. Olha que lindo. Eu nunca deixei essa planta muito rosadinha, tá? Geralmente ele fica rosadinho, ó, com o frio. Mas esse ano acho que não vai fazer tanto frio, né? Eu nem vou pegar, porque também é uma planta, gente, que perde muita folha fácil. Eu vou só fazer a poda dele e aí eu mostro pra vocês depois que eu fizer, tá bom? Mas hoje eu não vou mexer não, tô só mostrando. Esse é um gênero que está em atividade no inverno também, Graptopétalon. Outro Graptopétalon que eu tenho por aqui é esse Victor Ken, né? Que é o paraguaiense mais rosadinho.
Olha só, eu tô precisando replantar ou podar. É que eu tenho uma dó de mexer, porque esse é o tipo de planta também que não brota muito nos caules antigos. Ai, ele já tá tão grandão, ó. Só que eu não gosto quando fica assim, né? Eu não sei se eu só coloco um pouco de adubo aqui para ver se ele ajuda na brotação dele, para melhorar a quantidade de folhas, porque é uma planta, gente, que sofreu um pouco agora com o excesso das chuvas, por estar tão peladinho, tá? Aí talvez, se eu fizer adubação e aguardar, ele melhora um pouco, fica um pouco com aspecto um pouco mais cheio. Eu cultivo esse aqui totalmente ao tempo, mas todas as plantas acabam sentindo um pouco o excesso das chuvas e aí ficam meio feinhas. Olha só, mas é linda, né? O Graptopetulum paraguaiense na versão dele rosadinha, que é o Victor Kane. Sol pleno, regas espaçadas como sempre. Gente, então esse é o vídeo de hoje. Tem mais planta, eu vou deixar mais gênero. Vou deixar os gêneros aqui na descrição total do vídeo, tá? Todos os gêneros que estão ativos. E depois eu encerro o vídeo de hoje com o Didi já me chamando para o passeio. É isso, até logo. Tchau! Essa carinha da Dona Nina? Hein? Meu Deus! Ó, gente. Ai, meu Deus, esses dois, viu? Esses dois. Quer passear? Olha lá, já tá sabendo da palavra, né? Quer passear, Nina? É? Daqui a pouquinho, tá?